Olá pessoal, bem-vindos a esse vídeo. Hoje vou estar falando de um tema talvez um pouco polêmico, principalmente na área de fotografia profissional, que é: devo ou não automatizar alguns recursos da minha câmera? Todas as câmeras, sendo ela profissional, semi-profissional ou até mesmo câmeras de celular, tem uma série de ajustes automáticos, uma série de ajustes já pré-definidos que já vem de fábrica. Esses ajustes automáticos, eles servem para poder facilitar o uso daquele equipamento. Ele faz uma série de combinações de ajustes, de regulagem, para poder facilitar e trazer um melhor resultado para a fotografia, sendo para uma pessoa que entende muito do assunto ou para uma pessoa que acabou de pegar aquele equipamento e está fazendo algumas fotos. Aí vem aquele questionamento: profissional usa a câmera somente no modo manual ou ele automatiza? Usar a sua câmera, usar seu equipamento no modo automático te deixa menos profissional? Galera, esse conteúdo pode facilitar muito a sua vida na hora de fotografar. Então, curta esse vídeo, manda para algum fotógrafo, ajuda aqui o canal, que isso me motiva bastante a trazer outros conteúdos para vocês. Eu já fotografo há 12 anos e desde que eu comecei, eu sempre ouvi falar que fotógrafo profissional fotografa sempre no manual, para poder ter total controle do equipamento, total controle de todas as regulagens. E eu aprendi assim. Isso foi maravilhoso, porque quando a gente tem que aprender no modo manual, fazer toda a regulagem de iluminação, de tudo, cor, ajuste de flash, ajuste de iluminação de ISO, de velocidade do obturador, é muito bom porque você acaba aprendendo a fazer essas regulagens. Você aprende a olhar o ambiente, a olhar o lugar e saber ajustar a sua câmera para cada situação. Mas sempre teve uma discriminação muito grande no meio profissional de quem é profissional só usa a sua câmera no manual. E com o passar do tempo, eu comecei a ir em alguns congressos, né? Acabei indo no Wedding Brasil, que é o maior congresso de fotografia de casamento da América Latina. E para minha surpresa, foi no ano de 2012, um dos palestrantes era o David Backstage, que era, na época, um dos 10 maiores e melhores fotógrafos de eventos do mundo. E me surpreendeu muito, eu até comprei um livro dele, recomendo muito esse livro, foi fantástico para minha carreira, foi muito importante. Só que me surpreendeu muito o fato de quando ele estava mostrando ali no palco a regulagem, como é que ele fotografa, me surpreendeu muito que ele usa a câmera dele em prioridade de abertura. O que seria isso? Isso seria um dos modos automáticos que a câmera tem. E isso para mim foi um baque muito grande, porque nossa, uma das maiores referências do mundo não usa a câmera em manual, mas depois eu fui entender as vantagens e o porquê que determinados fotógrafos, grandes fotógrafos, acabam automatizando alguns recursos do seu equipamento. Em 2016, eu acabei levando um outro susto, quando a minha maior referência da época, que era o Everton Rosa, que era um dos maiores fotógrafos de casamentos daqui do Brasil, fui em um curso com ele, uma mentoria com um pequeno grupo de fotógrafos, e lá mesmo ele mostrou na prática como é que ele fotografa. E no momento que eu descobri que ele também usava o ISO automático, usava algumas automações na câmera, isso me chocou novamente. E com o passar do tempo, fazendo outros cursos, conversando com outros fotógrafos, fazendo cursos com outras referências, eu acabei notando que isso era um recurso muito comum usado pelos grandes fotógrafos de eventos sociais. E acredito que até mesmo de outras áreas. Mas o interessante disso tudo é o motivo por que eles e o porquê que também eu acredito que você deva automatizar conscientemente alguns recursos que a sua câmera tem. Hoje em dia as câmeras fotográficas estão extremamente avançadas. Elas conseguem entregar uma qualidade incrível e elas são, digamos, muito inteligentes. A tecnologia dentro dela já consegue fazer ajustes muito mais rápidos que um ser humano. E muitos fotógrafos ainda assim têm algum preconceito porque, sei lá, uns 10 anos atrás, a tecnologia realmente não era tão boa para se automatizar tantos recursos. Quando você delega uma função para o seu equipamento
que você sabe como ele se comporta, você acaba despreocupando de algo que você tinha que fazer e podendo focar muito mais em outras coisas que o seu equipamento não vai poder fazer por você, que é, por exemplo, uma direção mais bem feita, procurar composições melhores, fazer ajustes de iluminação com flashes criativos. Então você tira o foco daquilo que o seu equipamento pode fazer para você e você começa a focar em criação, focar em fazer coisas diferentes. É uma preocupação a menos. Isso te dá uma liberdade incrível. E isso eu posso te garantir, que depois que você entende, que você aprende a usar, aprende a automatizar grande parte dos recursos que a sua câmera oferece, a porcentagem de erro nas fotografias são mínimas. Mas aí vem um alerta muito grande. Automatizar alguns recursos do seu equipamento pode ser muito bom, pode te ajudar bastante. Porém, você precisa entender o recurso, você precisa saber como se você estivesse fotografando no manual. As pessoas têm a tendência de achar que porque você está automatizando alguns recursos, isso torna fotografar mais fácil. Porém, não é bem assim. Às vezes, quando você usa o recurso em sua câmera em automático, ele acaba sendo até mais difícil do que se você estivesse fotografando no manual. Se você pegar a sua câmera, você não entende nada, colocar ali em regulagem automática, beleza, você vai fazer algumas fotos ok. Porém, na maioria das vezes vai ser um puro tiro de sorte. Porém, quando você automatiza, usa alguns recursos automáticos da sua câmera, entendendo como funciona, você consegue fazer resultados ainda mais incríveis. Por quê? Para você conseguir usar conscientemente, sabendo que você está fazendo recurso automático, você precisa entender as regras da fotografia, saber o que cada ambiente pede um tipo de regulagem, você precisa entender isso, mas aí vem o pulo do gato, que é o que? Você conseguir entender como a sua câmera vai entender aquela regulagem, vai entender aquele ambiente, como que ela vai se comportar. Então por isso que eu falo que às vezes você automatizar algum recurso da sua câmera é até mais difícil do que você fotografar no manual. Porque quando você fotografa no manual, é simplesmente a sua interpretação do ambiente e você vai lá e passa isso para a câmera. Agora, quando você está automatizando o seu equipamento, você precisa entender o ambiente, precisa saber o que você vai precisar ali e você precisa entender ainda como o seu equipamento reage, como o seu equipamento vai pensar de acordo com aquela situação. Entender como é que é diferente, você simplesmente automatizar, colocar no automático e você entender para você usar aquele recurso a seu favor, e isso eu te garanto que não é algo que vai passar. Eu acredito que isso vai ser muito mais recorrente a partir de agora. Por exemplo, um exemplo simples, que hoje até parece que não faz sentido você não usar. Algum tempo atrás, assim, lançou também a questão do foco automático. Muitos fotógrafos ainda ficaram muito resistentes na época em utilizar um foco automático. Porém, hoje em dia, quase não faz mais sentido você ter que usar um foco manual. E eu acredito muito que isso também vai passar para outros recursos da câmera, como, por exemplo, a exposição, ISO, vários outros recursos, até em questão de flash. Muitos fotógrafos ainda assim optam, para poder fotografar em manual, sendo que tem um recurso incrível que é o TTL. Às vezes, muitos fotógrafos não usam os recursos automáticos porque não entendem eles. E realmente, se você não parar para estudar, para conseguir compreender como ajustar esses recursos automáticos, ele realmente pode te dar um resultado que você não vai gostar. Você precisa parar, estudar e entender como é que aquele recurso vai regular o equipamento para você. Eu mesmo, em muitos casos, eu gosto de automatizar o ISO. Eu gosto de determinar ali, eu conheço bem meu equipamento. Se você não conhece, teste seu equipamento em vários ISOs, para você ver o quanto de ISO sua câmera suporta, com uma granulação que não vai te incomodar. Então, geralmente eu gosto de regular ali uma quantidade mínima de ISO e uma quantidade máxima que minha câmera vai conseguir alcançar. Eu gosto de automatizar o ISO. Isso me desprende de uma boa parte de coisas técnicas da fotografia e me dá muito mais liberdade, então mais tranquilidade, muito mais assertividade na minha fotografia. Mas isso só
funciona porque eu compreendo, eu entendo muito bem o quanto de ISO será necessário para cada ambiente. E eu também domino outras partes da fotografia e eu também domino outros recursos da minha câmera que vai me possibilitar conseguir controlar um recurso que seria automático do meu equipamento. Por exemplo, quando você usa um ISO automático, você precisa entender de compensação, né? Tem muitos fotógrafos que nem sabem direito uma compensação de exposição que está ali na sua câmera. E também você precisa entender muito bem sobre ponto de medição, para você entender o que a sua câmera está lendo e o que ela vai estar regulando ali para você. Então a tecnologia está aí para você, está aí para ser utilizada. As câmeras estão cada vez mais avançadas com os recursos incríveis e não faz nenhum sentido você não estar utilizando esses recursos e todas essas vantagens que seu equipamento pode estar te proporcionando. Mas isso não quer dizer que você não precisa entender, que você não precisa estudar a parte técnica da fotografia. Muito pelo contrário, você precisa estudar, entender tão bem que você precisa entender tudo isso e ainda entender como a sua câmera pensa, como a sua câmera reage em cada situação. Depois que você viu esse vídeo, viu essa quantidade de argumentos, testa aí. Tenta colocar um ISO automático, começa a ver como é que funciona, estuda um pouquinho sobre compensação de exposição, sobre pontos de medição, que isso vai facilitar muito a sua fotografia. Esse vídeo eu quis trazer bem a minha opinião sobre esse assunto, é um assunto um pouquinho polêmico, tem muitos fotógrafos que ainda assim levantam a bandeira que fotógrafo só fotografa no manual, mas eu quis trazer aqui alguns argumentos para você, um pouquinho da minha experiência sobre esse assunto. Espero que você tenha entendido bem, testa o que eu te falei,